Boa noite, meu nome é Daniel Lamas e neste primeiro momento do trabalho irei falar um pouco acerca do primeiro questionamento do qual nos foi dirigido nesta atividade, que fala acerca do sistema econômico atual vigente no nosso país. E, como já sabemos, o sistema vigente no Brasil é o capitalismo, sistema esse que defende a livre iniciativa, a livre concorrência, o livre mercado, a propriedade privada, o trabalho assalariado e etc. O capitalismo teve seu início a partir do século XV, com a decadência do sistema feudal e, consequentemente, com o fim da Idade Média, e também do surgimento de uma nova classe social, classe essa, a burguesia. E esse sistema econômico foi se consolidando ao decorrer do tempo por meio das revoluções burguesas ocorridas entre os séculos 17 e 18 e por meio também da Revolução Industrial ocorrida no século 18. É importante ressaltar também as fases do capitalismo. Inicialmente, a partir do século XV até o século XVII, esse sistema ficou conhecido como capitalismo comercial ou mercantilismo. E do século XVII ao século XX era conhecido como capitalismo industrial, em virtude da Revolução Industrial naquela época. E do século XX, a partir do século XX até os dias de hoje, é conhecido como capitalismo financeiro. Há também o surgimento, nesses tempos mais atuais, do capitalismo informacional. E, portanto, esta foi a primeira parte do trabalho e darei continuidade ao segundo questionamento e meu amigo Fernando me ajudará a terminar o que nos foi dirigido. Pois bem, nesta segunda parte do nosso trabalho, irei falar um pouco acerca do PIB e da inflação, tópicos referentes ao segundo questionamento da nossa atividade. Primeiramente, acerca do PIB. O PIB nada mais nada menos é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em determinado período de tempo. Nesse sentido, segundo pesquisa recente do G1, neste segundo trimestre de 2024, o PIB cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior. Neste mesmo trimestre, a indústria e o setor de serviços tiveram altas, compensando dessa forma a queda de 2,3% da agropecuária. Ao final de agosto deste ano, o PIB totalizou 2,9 trilhões de reais, sendo assim maior do que neste mesmo período em 2023. E em relação à inflação, a inflação consiste no aumento de bens e de serviços ocorridos de forma geral em um país e é calculada pelos índices de preço, como o IPCA e o INPC, índices controlados pelo IBGE. Em agosto de 2024, o PIB se encontrava em 3,3%. A meta para o governo, ao final deste ano, contudo, é de 3%, com uma margem de 1,5 percentual para mais ou para menos. Diante disso, o controle da inflação tem sido prioridade, principalmente
nos últimos anos após os baixos níveis registrados, perdão, nesses últimos períodos. Esses indicadores refletem um esforço para um esforço para equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação, impactando dessa forma tanto o custo de vida do cidadão quanto o ambiente de investimento no país. E meu amigo Fernando agora irá falar acerca dos demais tópicos desta parte da atividade. Meu nome é Fernando. Eu vou começar falando um pouco sobre a taxa de juros do Brasil. Bem, atualmente a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, está em 10,50% ao ano, e esse valor foi mantido pelo Comitê de Política Monetária, que é o Copom, nas reuniões de julho de 2024 e está em vigor desde maio desse ano. A Selic é uma ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação, influenciando diretamente os empréstimos, financiamentos e investimentos. Reduções na taxa indicam uma tentativa de, como é que eu posso dizer, estimular a economia, enquanto aumentos têm o objetivo de conter a inflação. Falando um pouco sobre política cambial, nada mais é do que um conjunto de medidas que define um regime de taxas de câmbio flutuante, fixo e administrado, e regula as operações de câmbio, né? Além disso, a política cambial define as ocupações financeiras entre país, as relações financeiras entre o país e o resto do mundo. A forma de atuação no mercado do câmbio, a gente pode dizer que ela, a gente pode dizer que elas são regras para a movimentação internacional de capitais e da moeda do país, seja lá qual ele for. E a gestão das reservas internacionais, que é realmente muito importante ressaltar. Nos últimos 12 meses, o Banco Central brasileiro fez ajustes nas taxas de juros para controlar a inflação e influenciar a taxa de câmbio, que também para investimentos estrangeiros e valorizando a nossa moeda, né? E a estabilidade política, a gente também vale ressaltar aqui, que a estabilidade política ela realmente influencia na taxa de câmbio, e porque afeta não só a confiança dos investidores, por questões fiscais e políticas internas. Flutuações e tensões geopolíticas, a gente pode dizer que elas influenciam sim no fluxo de capitais e na taxa de câmbio. Já falando um pouco sobre a empregabilidade, a taxa de desemprego mostrou uma tendência de queda nos últimos tempos, mas ainda se manteve bem alta dentro das proporções. E setores como tecnologia e serviços tiveram um crescimento bem significativo, enquanto indústria e agricultura tiveram mais desafios, né? O trabalho informal segue como um problema, sendo deteriorado a segurança nos empregos e acesso aos benefícios, né? E programas de treinamento são meios realmente pertinentes de incentivar o emprego e a qualificação profissional. E o Brasil enfrenta um processo de ocupação, de recuperação econômica e desafios persistentes, né? Então, o desemprego no Brasil provavelmente sempre será um problema. Isso é inegável. Já é uma luta anual há mais de uma década, mais de 2 décadas talvez, sempre apresentando mudanças assim, ultimamente vem caindo, mas também continua alto. É um trabalho longo, de longo prazo, não é algo que vai mudar do dia para a noite. Percebe-se ultimamente uma certa melhora, mas, como todos nós sabemos, é um caminho longo a ser percorrido. E é isso. Obrigado.